Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, segunda-feira. Hoje, uma segunda-feira, dia 22 de setembro, cá estamos nós. Estou olhando aqui umas colinhas, porque teríamos hoje aqui, ao vivo, o deputado federal, o deputado Rodrigo Dazael. Ele estava marcado, só que ele pediu para cancelar, porque houve um chamado, houve algum tipo de compromisso inadiável lá em Brasília, aí ele teve que vazar para Brasília. Nós ficamos na mão, né? Quando é por um assunto assim, né, a gente até entende, porque tem uns aí que cancelam sem nenhum tipo de argumento. Entretanto, a gente sente por isso, né, mas não quer dizer que o programa não vai acontecer e muito bem, por sinal, não é? Porque você está aí, você é a razão maior pela qual estamos aqui há quase 6 anos, levando sempre informações por meio de entrevistas, de comentários, de análises, opiniões, enfim. Programa Opinião de segunda a sexta, das 7h30 às 8h30 da noite. Então, assim, estamos juntos, misturado, e a gente vai que vai, não é? Ótima, aonde quer que você se encontre, com quem quer que você se encontre, ótima noite para você, tá? E que cá estamos nós, haja o que houver, conte com a gente aqui no programa Opinião. Então tá, o glorioso deputado Dazael, o Rodrigo Dazael, pediu então para fazer essa alteração. A gente vai marcar uma outra data para que ele venha falar com a nossa audiência aqui. Então a gente está em aberto, vamos marcar nos próximos dias. E assim, acontece, não é? Não é o primeiro e certamente não será o último. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem mesmo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Paulo, eu vou gastar mais 30 segundos para mandar um parabéns duplo para o jornal A Gazeta e para a jornalista Juliana Alves. Por que um parabéns duplo? Exatamente pela matéria de ontem, no domingo, e no domingo atrasado. O jornal e a jornalista trouxeram, nesse domingo, ontem, portanto, uma segunda matéria sobre o suicídio. E desta vez entrevistou 2 psicólogos. No domingo atrasado, havia sido entrevistado 2 psiquiatras. Aliás, um deles, a psiquiatra Ocicleia, esteve aqui conosco. E no domingo ontem, 2 psicólogos, a Cristina Canavarros e o Marco Antônio. O Marco Antônio chegou a dizer, por exemplo, no jornal A Gazeta, dizendo que o adulto tem mais condições e ele tem mais destreza para esconder o seu sofrimento, a sua dor, diferentemente do mais jovem. E a Cristina Canavarros diz com todas as letras, amigos, que a pessoa que é levada ao suicídio, que ela ceifa a própria vida, não é por conta da gravidade dos problemas, mas é pela intensidade do seu sofrimento. Veja, há 2 coisas aí completamente distintas que a psicóloga, da área dela, evidentemente, que diz que a pessoa é levada ao suicídio pela intensidade da sua dor, a intensidade do seu sofrimento. Quer dizer, finalizando os meus 30 segundos, parabenizando o jornal A Gazeta e a jornalista por trazer um bate-papo, uma conversa sobre um assunto de suma importância a todos nós. Isso aí, tá estendido, não é? Eu pego carona na fala do Lorenberg para cumprimentar a Juliana. Mais uma vez, viu, Juliana? Eu não a conheço. Aliás, é bem provável que a gente se conheça. Eu sou meio variado, no sentido figurado, viu, gente? Sou meio variado no sentido figurado. Senão, daqui a pouquinho, vão falar que eu sou eu também. Né? A Juliana
tem feito excelentes matérias lá para o jornal A Gazeta, especialmente essas que são mais especiais. A gente chama de especiais, né? Todas são especiais, mas tem aquele material que a gente prepara. Eu trabalhei muito tempo em jornal impresso, aquele material que a gente prepara durante a semana inteira, às vezes até mais, né? Até semanas, preparando, porque a gente precisa coletar dados, ainda que estejamos em eras digitais, onde se dá clique, os dados vêm. Mas o capricho da Juliana, por exemplo, é tão grande e tão valoroso que a gente tem que ressaltar isso. Ela quer precisão nos dados, quer entrevistar pessoas que realmente tenham o que dizer. Lorenberg disse aqui que ela trouxe pessoas que realmente disseram assuntos relevantes, posições relevantes, como essas que o Lorenberg colocou aqui, que estão contidas na edição de ontem do jornal A Gazeta. Parabéns, então, Juliana. En passant, eu dei uma olhada lá, eu não consegui ler completo, né? Mas o Lorenberg fica me instigando aqui, vou ter que ler, porque eu adoro esse tipo de material, o material sobre os mais variados assuntos, os especiais, que são aqueles que vão para o conteúdo de domingo, então, porque aquilo ali tem todo um trabalho, um esmero. Parabéns, Juliana, parabéns à editoria de cidades do jornal A Gazeta, parabéns ao jornal A Gazeta como um todo, né, na pessoa do João Dorileu. E, a propósito, nós vamos estar entrevistando aqui agora eu vou lembrar, quinta-feira agora, vamos estar entrevistando uma psicóloga ligada à Secretaria de Estado de Saúde. Eu tenho que achar o sobrenome dela, Mileide alguma coisa. Já eu passo o sobrenome dela, que também ela lida com esse tipo de assunto diariamente, no âmbito mais abrangente, que é o Estado, ou seja, uma demanda bem maior do que, por exemplo, numa unidade particular. Então, eu lembro que no começo do mês de setembro, nós havíamos dito aqui, né, que iríamos realmente bater muito nessa tecla, porque nós entendemos que é uma área muito sensível, só que ela precisa de informações, precisa de mais informações. Doutora Ocileia esteve aqui conosco, que é psiquiatra, ela trouxe um pouco disso, né, já falando exatamente do drama que é. E às vezes é algo silencioso, invisível até. Se você não tiver uma perspicácia, uma sensibilidade, e aquilo que eu sempre falo aqui, empatia, para ter um tempinho só de Lorenberg, você está triste hoje, rapaz, o que está acontecendo? Você está fechado, você é meio fechado sempre, mas você está mais hoje, você está ultra fechado, muito assim, meio que com um ar de tristeza. Está acontecendo alguma coisa? Não precisa se abrir se você não quiser, mas de repente eu posso ser útil. Uma conversa como essa, uma frase como essa, de repente eu posso ser útil, você vai pelo menos estender a possibilidade àquela pessoa que hipoteticamente esteja triste, tristonha, para que ela possa se abrir, ela possa considerar a possibilidade de se abrir. Isso já pode ser um grande sinal, um grande ato, uma grande ação sua, minha, qualquer um de nós. Eu gostaria muito, tem hora que eu fico meio grilado com a vida, com as coisas que hipoteticamente ou que eventualmente não estejam dando bem. Problema todo mundo tem, em suas mais variadas dimensões, né? O meu problema, por exemplo, certamente não é o mesmo problema do Elon Musk. Mas pensa que ele não tem problema? A diferença é que para ele, determinado, se for material a coisa, ele consegue resolver, não é? Agora, tem coisas que... então, é proporcional, cada um tem as suas dificuldades. Eu gostaria muito de poder ajudar o próximo sempre e tento dar o melhor de mim. É que eu peço para Deus, eu sou temente a Deus. Todo dia quando eu acordo,
para que Deus me faça uma pessoa melhor e, com isso, poder ser mais útil do que inútil aos meus próximos aí. Agradar todo mundo é difícil demais da conta, tanto no trabalho quanto em casa também, em qualquer lugar. É difícil, mas você vai desistir? Então a Mileide vai estar conosco, já eu passo o sobrenome dela, ela vai estar conosco na quinta-feira, e aí a gente vai esmiuçar um pouco mais sobre isso. E assim, independente de ser Setembro Amarelo, qualquer época do ano, nós vamos estar sempre falando sobre... Tem uma área, Lorenberg, que eu não ainda, na minha forma de entender, enquanto apresentador do programa Opinião, eu ainda não consegui esmiuçar suficientemente aqui, que é aquela área que envolve os agentes de segurança pública, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, quiçá até da Polícia Federal. Essa é mais um pouco difícil, porque as coisas são centralizadas mais em Brasília. Mas os daqui, a Mileide, inclusive, pode falar alguma coisa, ainda que ela não seja dessa área específica. Já conversamos aqui com comandantes ligados à segurança pública, à Polícia Militar principalmente, mas ainda gostaria de trazer um debate maior, uma explanação maior. Por quê? Porque eu quero que esse debate ou essa explanação sirva não só para os próprios agentes, membros da Polícia Militar e Civil, mas como para as pessoas comuns também. Você que pode eventualmente ser abordado por um policial. O policial está armado, não necessariamente com arma em punho, não é? Mas numa intervenção, por exemplo, uma balbúrdia, uma bagunça num bar, na madrugada de sábado, por exemplo. Ali está todo mundo com os ânimos alterados, aqueles que estão lá já estão mais potencializados ainda a fazer besteira, porque estão consumidos pelo álcool. E aí o policial chega lá para cumprir a lei, evidente, para colocar ordem na casa, e aí é afrontado, é xingado, eventualmente xingado, e aí, numa dessas aí, se o cara não tiver um controle, o cara que eu falo, o policial, no caso militar, não tiver uma preparação psicológica boa, inclusive na própria agremiação, na própria agremiação, que é a Polícia Militar, ele pode puxar o gatilho com mais facilidade, penso eu. Penso eu não, é cientificamente comprovado, né? Uma hora dá um tiro para cima, a outra hora ele pensa que é o Bambambam, se sente o Clark Kent, sabe que é o Clark Kent, né? O Superman. E aí ele acha que ele pode resolver as coisas na bala, porque ele está perturbado com a carga emocional muito forte, às vezes ali, pela pressão da própria corporação, e o cara tem uma responsabilidade enorme, enorme. Às vezes tem problema em casa, dívidas, problemas familiares. Então, eu gostaria muito, eu quero ainda muito trazer aqui para o programa Opinião, independente de ser Setembro Amarelo, o roxo, o vermelho, não importa. Independente da época, trazer essa discussão aqui, não é? E, quem sabe, a gente poder contribuir com informação para aqueles que estão assistindo, que sempre assistem o programa Opinião. Acho que seria uma boa, né? Muito, muito boa, Paulo. Eu concordo em gênero, número e grau. Até porque, amigos, veja, todos nós sabemos, e isso já ficou muito claro para todos nós, que existem 3 grandes áreas que estão propensas a excesso de estresse, que é exatamente a educação, a saúde e a segurança pública. Na segurança pública, o Paulo descreveu de forma brilhante, que é isso mesmo, amigo. Ele está sobrecarregado, por outro lado, cobrança da própria corporação e cobrança familiar. Nós não podemos perder de vista aqueles chamados consignados. Não foram só os outros funcionários, mas também teve militares no meio também, que
foram obrigados ou foram levados a pedir o consignado. Nós não podemos se endividar sem ter a noção do que estava fazendo. Exatamente. Então, há uma série de questões que envolvem ou que levam a pessoa a exatamente lá o exagero do estresse. E aí você tem, a qualquer momento, qualquer situação, pode sim alguém perder o equilíbrio, perder o controle, porque todos nós, amigos, somos seres humanos. Todos nós somos seres humanos. Alguém um pouco mais cuidadoso, outros nem tanto cuidadoso, mas uma hora ou outra pode sim perder o equilíbrio e agir de uma forma não propícia para aquele momento. Pode ocorrer, usando exatamente o assunto que o Paulo trouxe lá do barzinho, pode ocorrer que um tiro para cima, um tiro para o lado, ou ferir alguém, pode levar as outras pessoas para cima desse policial. Pois é. E, sobretudo, se ele estiver sozinho, amigos. Imagine a situação. Por conta de um descontrole emocional. Né? Exatamente. A situação fica muito pior do que quando começou. E aí? Tem que ter controle emocional, inclusive para cumprir o que manda a cartilhinha deles lá, né, de autocontrole. Se o cara tiver com problemas, se estiver assoberbado, se estiver com problemas, sobrecarregado emocionalmente, aquele autocontrole que ele tem que seguir de acordo com a cartilhinha da corporação, ele pode não ter. E aí, ele não tendo, ele pode fazer uma bobagem não, agir conforme, fora daquela cartilhinha, e aí, daí nisso, pode dar nisso que o Lorenberg falou, que eu já vi, inclusive, que eu já reportei. Eu já fui por muitos anos repórter de rua, não é? Isso, às vezes, por uma bobagem ou até por uma palavra que o cara fala, soa ríspida. O cara que eu falo, tanto pode ser o policial como uma pessoa que esteja sendo abordada. O cara que está sendo abordado fala alguma coisa que o cara que está abordando, no caso o policial, não gosta ou acha que foi fora dos padrões para lidar com a autoridade, por exemplo. O policial é uma autoridade policial, é uma autoridade, não é? O policial é uma autoridade, então você tem que respeitar o cara da lei que está ali para cumprir a lei, para fazer a coisa ficar tranquila, né? Aí você vai, tá até a tampa de mamado, e aí fala, xinga, ofende, e o cara não tem sangue de barata, embora não justifique ele, por exemplo, puxar a arma e dar um tiro, mas sabe-se que tem que ter limite com tudo, né? E o fator emocional nessa hora faz a diferença. E muita diferença. Para um lado ou para o outro, né? Para um lado, já vi da M, não é? Já vi da M por conta de abordagem simples, assim, que seria só, por favor, cidadão, o documento, coisa que tem que ser mesmo, tem que fazer mesmo. O papel do policial que faz o trabalho, o policial militar, por exemplo, que faz o trabalho diário aí, o papel, o trabalho ostensivo, ele tem que fazer. Se o cara está, como diz a linguajar policial, que está em fundada suspeita, se o cara não é, ainda que não esteja, o cara está andando sozinho, numa rua escura, sabe, o cara não vai, eu tenho que parar com essa mania de chamar o cara de cara, o policial de cara. Não, o policial não vai pagar para ver, isso aí está... Até, pelo contrário, o cara é inocente, o rapaz é inocente, a vítima é inocente. Mas e se ele não aborda e, hipoteticamente falando, aquele indivíduo lá está armado, está portando drogas, é um cara foragido da justiça. Então, o que ele tem que fazer? O que manda? Ele tem que fazer o papel dele, né? Então, é hora de a gente estar dando essa contribuição do programa Opinião com informações, assim. Eu gosto muito de ouvir as autoridades para passar informação. Olha, quando você for abordado, dependendo da situação, se você que está sendo abordado tiver bebido, não é? Se tiver bebido álcool, o que fazer numa hora dessa, não é? O policial já é orientado lá na corporação para proceder lá. Eles são treinados para ir. Podem falhar? Podem. E lá na corregedoria da PM tem muitos casos de abusos, de condutas não adequadas, não é?
Agora, eles têm uma chance muito grande de acertar, porque eles têm ali um treinamento para isso, não é? O que eu fico só pensando é que nós precisamos de ampliar mais o discurso, o debate, ampliar mais o debate para que mais e mais pessoas possam entender, ter tolerância. Sabe por quê? Para encerrar, eu agarrei na conversa aqui, não parei mais. Eu fico pensando assim, é tão fácil você sair do prumo, né? sair do seu normal, né? Quando você bebe, então... Aí fica pior ainda. Fica pior ainda, né? E quando, por exemplo, está de boa, você está de boa e de repente passa um sujeito e te rouba, você é cidadão normal, te rouba o seu celular, por exemplo. Você liga para quem, cara pálida? Você liga para Superman? Para o Capitão América? Chapolin Colorado? Não, você liga para a Polícia Militar. A gente tem que respeitar o trabalho deles, né? Então, eu gostaria muito de abrir, já falei com o comandante-geral sobre isso, falei com outros comandantes ali também da corporação, quero também estender isso para a Polícia Judiciária Civil, para a gente estender esse assunto aqui, independente do mês, se é setembro, se é qualquer outro mês, para levarmos informações que possam ser úteis. Se uma pessoa absorver a nossa ideia aqui, eu já ficaria feliz, né? Porque isso pode significar a diferença entre viver e deixar de viver, não é? Porque isso, uma confusão dessa aí pode dar o pior, não é? Eu vou chamar o intervalo comercial, a gente volta já, Lorenberg e eu, e você, Lorenberg e eu, ao vivo, com mais bate-papo, com mais informações aqui no programa Opinião. Instante só. Cá estamos de novo ao vivo, aqui de volta com o programa Opinião na gloriosa TV Pantanal, canal 22. Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem? Eu espero que você, sua família, as pessoas que estão ao seu redor, eu espero que todos estejam bem, não é? Estamos aqui tentando contribuir um pouco mais com informações e opiniões, não é? Para que você fique melhor informado, para que seu dia fique melhor, o seu fim de dia fique melhor, não é? Você viu aí que vem aí mais uma edição do projeto Viva o Seu Bairro. Não chegou aqui ainda para eu ler, gosto muito de ler, mas não tem aqui ainda o testemunhal. Mas você sabe que está vindo aí o Caíto, ele acabou de falar aí que tem aí mais um Viva o Seu Bairro chegando aí, vai ser lá em Várzea Grande. Povo de Vadiu, fique esperto aí, porque vem aí mais um Viva Seu Bairro. Olha só, a Gazeta, Lorenberg falou do Gazeta Digital, do jornal A Gazeta no bloco anterior, né? Eu vou falar aqui do Gazeta Digital. Dá um clique aí, ó, www.gazetadigital.com.br. O prefeito de Cuiabá, o Abílio Brunini, ele afirmou nesta segunda-feira, dia 22, que a prefeitura só deve entrar na disputa pela compra do Hospital Estadual Santa Casa caso o valor do imóvel caia para a faixa de 25 milhões de reais. O prédio, localizado lá no centro da capital, está sendo leiloado pela Justiça do Trabalho para quitar dívidas trabalhistas da instituição. Aspas, o município tem que aguardar o lance do governo federal e do governo estadual. No momento, não estamos discutindo isso internamente. Eu acredito que ela, a Santa Casa, não deve alcançar o lance de nenhum ente em 39 milhões de reais. Quando cair para a casa dos 25 milhões, aí abre brecha para negociação, fecha aspas, disse o prefeito. Conforme noticiou o GD, Gazeta Digital, o valor para a venda da Santa Casa foi fixado em R$ 39.120.216,07, equivalente a 50%
do preço estabelecido em perícia judicial de R$ 78.240.432,14. A redução foi definida após o fracasso das primeiras tentativas de venda, que não tiveram nenhum interessado. Então, os lances devem ser apresentados diretamente nos autos até o dia 21 de outubro. O novo edital representa uma redução de 20% em relação ao primeiro, lançado em julho, quando o valor mínimo para aquisição era de R$ 54,7 milhões de reais, ou 70% da avaliação. A alienação do imóvel foi autorizada para quitar aproximadamente 800 processos trabalhistas, que somam cerca de 48 milhões de reais em dívidas. Em abril, o Tribunal Regional do Trabalho, TRT, comunicou a avaliação inicial do prédio em 78 milhões de reais, mas não houve interessados nesse prazo, para envio aí de proposta, encerrando em 28 de agosto. O prazo foi encerrado em 28 de agosto. Diante do impasse, o gestor também rebateu críticas de adversários políticos e ironizou promessas feitas por outras lideranças. Abre aspas. Eu lembro que o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o deputado federal Emanuelzinho gravaram um vídeo dizendo que iam comprar o Santa Casa. O vereador Jefferson Siqueira, o Jefferson é federal, não é? Jefferson Siqueira, e também o Carlos Fávaro, o Emanuelzinho e o Padilha deveriam se reunir para comprar o Santa Casa, já que falaram que iam fazer isso e não fizeram, fecha aspas, disse o glorioso Abílio. O prefeito de Cuiabá ainda acrescentou, aspas, eu vi deputado aí falando que o Abílio falou na campanha que queria salvar o Santa Casa. Quando chegar o nosso momento, vamos tomar uma decisão sobre isso. Importante ressaltar que o Botelho não mandou um centavo para colaborar nesse processo, fecha aspas, disse o Abílio, prefeito de Cuiabá. Essa questão toda, nossa torcida aqui é para que o hospital seja mantido ali no bairro Bandeirantes, ali descendo ali para a antiga Bispo, seja mantido ali, do jeito que está ali, com aquela serventia que existe hoje. A minha defesa é essa, do professor Lorenberg também é essa, sua provavelmente também é, você que é cidadão cuiabano, e até de outros municípios também, que aqui da Baixada Cuiabana, muitos vão ao Hospital Santa Casa, especialmente procurando atendimento pediátrico. Essa questão de botar muita política, não vou falar politicagem, porque politicagem é a parte pejorativa do que eu quero dizer. Quando há muito debate político, partidário na coisa, de grupo B, de grupo A, de grupo C, entendeu? Eu acho que aí entra água dentro de uma discussão que deve ser genuinamente séria, opinião minha. Ou seja, o que é séria, Paulo? Levar a cabo as discussões. Agora, porque fulano não mandou dinheiro. Não mandou. E aí? Aquilo que o Emanuelzinho falou várias vezes em vídeo, não prosperou. E aí? Agora, nós temos que ver daqui para frente, na minha opinião, daqui para frente. Isso, até a metade da notícia que eu falei aqui, que eu li,
que você também acompanhou, bacana, se cair até na faixa de 25 milhões, a gente vai entrar para comprar. Beleza, ponto. Eu sei que o cara é provocado por repórteres, por jornalistas, na ocasião de uma entrevista, aí o cara acaba falando. E aí as alfinetagens, né, as alfinetadas, assim. Mas, Lorenberg, eu queria que você comentasse isso, né? Eu só dei aqui meu pitaco de que eu não gostaria de ver politicagem para quem... Tem gente aí querendo ser o pai da criança, e o pai da criança somos nós, o povo, nós que pagamos, aí não é pouco não, os nossos impostos. Então, primeiro eu queria que você respondesse aí desse a sua opinião sobre essa propositura do Abílio, não é, de esperar aí para que caia na faixa dos 25 milhões. Acho difícil, né, de 39 para 25, mas não é impossível, já que caiu já uma boa fatia, né? E também essa questão de colocar as políticas, cada um querendo ser o pai da criança, sendo que nós precisamos urgente da unidade aberta. Paulo e amigo telespectador, 3 observações muito rapidamente. A primeira delas, dificilmente nós teremos um comprador, uma empresa particular comprador do Santa Casa. Dificilmente nós vamos ter um empresário à frente para comprar o Santa Casa. Dificilmente nós vamos ter alguém particular para comprar o Santa Casa. Por uma série de fatores. E um deles, que é o predominante, é que o prédio antigo da Santa Casa não pode ser mexido, Paulo. Ele Tombado. não pode ser mexido. A não ser que haja um pouco mais de espaço no interior da Santa Casa. Se não tiver, esse empresário, essa empresa, não vai arrematá-lo. Por conta disso, exatamente. Não pode mexer o prédio. Então, isso já descarta de vez qualquer possibilidade de uma empresa ou empresário vir a participar em um lance no leilão do Santa Casa. Essa é a primeira observação. A segunda observação, amigos, a gente não pode perder de vista a importância da Santa Casa. Não se pode perder de vista isso, não por ter 200 anos de existência, não é nada disso. É pelos serviços prestados pelo Santa Casa, que não é prestado por ninguém. Nenhum hospital no estado de Mato Grosso presta os mesmos serviços que a Santa Casa presta. E nem o Hospital Central vai oferecer os serviços prestados pela Santa Casa, amigos. Não vai. Essa é a segunda observação. A terceira, amigos, é uma pequena sugestão. Veja, o prefeito da cidade, ele é o funcionário número 1 do município de Cuiabá. E deve ser, a meu juízo, o mais interessado em uma solução rápida no Santa Casa. Se ele é a pessoa mais interessada nesse serviço, ele e o prefeito deveria diminuir as distâncias entre ele e a Assembleia Legislativa, entre ele e o governador do Estado, entre ele e a União, nem tanto, porque, a meu juízo, a União não terá tempo suficiente nem vontade para arrematar a Santa Casa. Deveria ter, mas isso não impede do prefeito diminuir a distância com o governo federal para pensar, para conversar, para agilizar um processo que venha favorecer o conjunto dos munícipes cuiabanos. E não só, a Santa Casa não oferece serviço apenas para os cuiabanos, amigos, mas para o Estado por inteiro. Então, a meu juízo, os agentes públicos e políticos deveriam trabalhar em comum acordo para solucionar um problema, porque se esse problema estourar, vai cair nas costas de todo mundo, todo o conjunto da população. Lorenberg, antes de irmos para o intervalo comercial, deixa eu te dar um assunto aqui para você comentar mais rapidinho ainda nesse bloco. Deixa eu ver se ainda temos tempo aqui, porque o Dorileu não deixa, mas ele deixa, porque faltam 3 minutos. O Júlio Campos chegou a propor, não faz muito tempo aí, vamos tirar cada um dos poderes, tirar um tiquinho assim do nosso duodécimo, que nós compramos o Santa Casa. Nós, que eu falo, Assembleia Legislativa,
próprio Executivo, aí tem os poderes que recebem do 10º, o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, a própria Defensoria, embora eu deixaria, na minha opinião, deixaria a Defensoria, tadinha, recebe tão pouco também, né? Mas aí, por que não pode haver também um quinto elemento aí, o sexto elemento, chamado Prefeitura de Cuiabá? Já que o valor está sendo pesado hoje para a Prefeitura, para o prefeito Abílio, vamos fazer um conchavo ali, uma união de esforços, porque aí a Prefeitura, no caso, seria a gestora, enfim, acharia uma forma, né, legal de que a Prefeitura de Cuiabá fosse gestora, entraria com um percentual X, enfim, eu não sei como é que funcionaria isso. Mas há um caminho, o Júlio Campos falou isso, o deputado, não seria possível isso? Paulo, quando eu soube da notícia de que o Júlio Campos, o deputado estadual Júlio Campos, havia proposto isso, havia sugerido, proposto não, ele apenas sugeriu, porque a proposição é diferente da sugestão. Sugestão você dá, a sugestão é proposição, você coloca no papel e apresenta a propositura, não foi o caso, ele apenas sugeriu. E a ideia dele é simplesmente extraordinária, amigos. Veja, a Assembleia vai perder uma parte, um pedaço do seu duodécimo, perder não, vai investir um pedaço do seu duodécimo, e aí ele compartilha com o Tribunal de Contas do Estado, com o Ministério Público e com o próprio Judiciário, para tirar um pedacinho desse duodécimo para investir no arremate, no lance lá na Santa Casa. Eu, particularmente, vou sempre defender que essa é uma ideia belíssima. Caso um desses poderes ou de órgãos, como no caso do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado, venha a resistir para tirar um pedaço da sua fatia ou uma parte do que ele tem, do que ele recebe mensalmente, caberia aos deputados estaduais mexer com as emendas partidárias, as emendas individuais, que também é uma outra possibilidade. 5 milhões cada um? Exatamente, você destina emendas, pelo menos uns 2 ou 3 meses, diretamente para esse lance, para o lance no Santa Casa. Já resolveria o problema. Eu não tenho dúvida nenhuma que de todos esses mecanismos, esses instrumentos, talvez seja essa proposta a melhor de todas, sob o domínio e a administração do Executivo Estadual. A do Estado? Do Estado. Porque Mas quando o Estado Assembleia... não está querendo mais. Mas se você tem a divisão da Assembleia, por conta dos da Assembleia poderes, e dos poderes, cairá nas costas do Estado. então a Prefeitura não poderia entrar. Exatamente. Então, nesse caso aí, eu não tenho a menor dúvida que é a melhor sugestão. Amigos, são um pouco mais de 39 milhões. Veja, é 50% a menos do que havia no início, que o Paulo leu aí, e todos nós entendemos. Além disso, a dívida trabalhista ultrapassa os 39. A dívida trabalhista... Como é que vai pagar a dívida trabalhista se reduzir, né? Exatamente, são mais de 48 milhões. Embora há uma questão aí, esse valor mensal que o governo do Estado está pagando na Santa Casa, esse valor não está quitando dívida trabalhista? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. À vontade, a iniciativa eu torço para que o Abílio tire um coelho, não o Paulo Coelho, tire um coelho da cartola e daí, vamos comprar essa bagaça, no sentido bom da palavra, comprar esse negócio aí. Quanto que é? Põe preço, 40 conto, tá bom, tá aqui, 40 milhões aqui, consegui por meio de emenda, por meio de não sei do que. Está lá, economizamos, Marcelo Bussi, que é um baita de um secretário de Economia, de Finanças da Prefeitura, achou um jeito de economizar, fazer uma programação, 5 milhões por mês aí durante, ou sei lá de quanto tempo, e a gente quer comprar, a gente quer que mantenha aberto o Hospital Santa Casa, o povo que está indo lá hoje sendo atendido. Eu vou ali para o intervalo comercial e volto. A impressão que está chovendo, viu um vento ali,
Antes de eu chegar, estava ventando. Eita, olha só, a opinião vai ali para o intervalo comercial e volta já já. Instante só. Pois bem, a gente retoma aqui o programa Opinião na sua TV Pantanal nessa segunda-feira, explicando mais uma vez, a você que está ligando a TV agora, nós havíamos anunciado no fim do programa de sexta-feira que estaria conosco hoje, ao vivo aqui, o deputado federal Rodrigo Dazaelli, do PL. Entretanto, ele entrou em contato com a produção do programa, pediu para cancelar a entrevista porque houve, ou teria havido, um chamado, né, para um compromisso importantíssimo lá em Brasília. Ele estava aqui em Mato Grosso, em Cuiabá, e em função disso ele teve que partir para Brasília, segundo a assessoria dele. Então, por conta disso, ele não veio ao programa. A gente vai organizar uma nova data aí, e estamos também convidando os demais, todos os deputados federais, os 8, todos. Tem um aí que é encardido para aceitar convite, que é o Juarez Costa. Esse é difícil demais. O Emanuelzinho já me engabelou, já falei com ele várias vezes. Eu vou, e na hora de vir, não pode, não sei o quê. O glorioso Emanuel Pinheiro Neto. Mas está aberto aqui, Manuelzinho. Quando você quiser vir falar sobre... O Manuelzinho está postando vídeos e mais vídeos aí. Ele e o pai dele, o Manuel também. O Manuel mandou para mim, acabou de mandar um vídeo para mim aqui também, aqui, certamente falando brigando com o Mauro Mendes ou com a Bíblia. As redes sociais servem para isso também, né? Cada um com o seu posicionamento. Então, assim, todos estão convidados, todos são convidados. Eu não faço, eu tenho aqui a responsabilidade de convidar, trazer os convidados aqui, de convidar as pessoas para virem, todas que quiserem vir, que tenham relevância, obviamente, né? A gente vem em entrevista, bate um papo aqui, eu tenho a minha opinião, né? E até meu aspecto ideológico. Agora, aqui eu sou jornalista e pretendo ser dos bons, aquele que faz com que as coisas sejam colocadas à mesa de forma sem prejudicar ninguém, não é? Com o intuito apenas de extrair dessas pessoas informação que possam servir para você que forma a nossa audiência qualificada. Então, os 8 deputados federais, os senadores também, que hoje são 3, não é? A dona Buzete, falei com ela pessoalmente já, falei, vamos lá, caríssima, não sei se ela não gosta da gente, ou sei lá o quê, ou não tem tempo realmente. Vou acreditar nessa segunda hipótese aí, que não tenha tempo e que se não tem tempo é porque está trabalhando muito, né? E está trabalhando muito. A Buzete tem aí umas intervenções em termos de proposituras interessantíssimas. Essa questão aí, qual que é do feminicídio, Lorenberg, que ela teve uma lei que foi aprovada? Que ela propôs aumentar a pena Eu vibrei com isso. Eu acho que tem que ser assim. Ela não está tanto tempo lá, já tem, assim, né? Esse tipo de ação. Foi para 40 anos. 40, né? Então, está mais que certa. Queria muito que a senhora viesse aqui para prosear com a gente aqui. Nós temos uma audiência qualificada, importantíssima, que gosta muito da senhora. Tenho certeza que muitos dessa nossa audiência vibraram com essa propositura aprovada, com esse projeto elevando aí xadrez aí para quem bate mulher. É estupro ou feminicídio? Não, feminicídio. Feminicídio, para quem mata mulher, né? Então, a Buzete, o Wellington vem de vez em quando, o Jaime de vez em quando também vem, o Fávaro está mais para lá do que para cá. Quando eu falo mais para lá do que para cá, está mais para Brasília do que para cá, não é? Mas quando vir também o ministro, como já veio aqui, o Fávaro também. Então não tem distinção de ninguém, não. Está tudo aberto aqui, não tem... até o pessoal da direita, assim, o pessoal que seria em tese menos difícil, não é? Está com Moise, tem a tal da Fernanda, e não existe pejorativismo, não estou sendo pejorativo e nem falando mal, não. E também vou tirar o tal, né? Tem a deputada Fernanda, que também está cheia de dedos
para vir aqui, sempre tem uma desculpinha, depois que o Zé do Nordeste, meu amigo, você conhece o Zé do Nordeste, seu amigo também. Meu amigo. Zé do Nordeste, depois que ele assumiu aí esse comando aí, difícil a mulher. Depois que ela foi, quase bateu na Leila, na senadora Leila Barros, lá na CPMI, aí que ficou mais assim difícil, deputada, eu falo com ela de vez em quando assim, aí ela disse que vem, mas bora ver, o Zé também disse que ela vem. E aí, o Nelson Barbudo, nossa, esse então, aliás, tem um negócio aí do assessor dele aí também, né, que saiu notícia aí de hoje, envolvendo um assessor dele, questão de direção perigosa, coisa do tipo. Então está todo mundo convidado para vir. Quando vier, nós vamos conversar de Lourenberg, prepara ali um catatal ali, ele pergunta o que ele quer perguntar. Deputado, você está viajando para não sei aonde aí. Deputado, saiu aí uma pesquisa aí dizendo que o trabalho de vocês lá está, ó, ou o senador, né? Então a gente tem espaço aqui para todos. Eu falei da Câmara Federal, da bancada federal, mas também os daqui. Todos daqui também são convidados aí, que só não vem se não quiser também. Mesma coisa os vereadores. Então, aqui é que nem a música do Gonzaguinha, meu coração é uma porta, é uma casa de portas abertas, né? Aqui é um programa de portas abertas para todos vocês que estão acompanhando sempre, que estão fazendo a notícia, né? Fazendo os acontecimentos, que são os nossos agentes políticos, estão tendo a possibilidade, né, a querência de vocês, nós estamos aqui a postos para bem informar. Eu vou fazer o seguinte, tem uma... Ah, Lourenberg, tem um negócio aqui, rapaz, eu ia puxar um assunto lá do STF, mas tem uma coisa aqui que casa, para a gente encerrar o programa, que casa com o assunto que você até mencionou no bloco anterior. Olha só, a Assembleia Legislativa, ela questiona os dados do governo, no caso do governo Mauro Mendes, e a respeito do pagamento das emendas de bancada, aquela emenda de liderança, enquanto o Estado divulga que pagou 295 milhões de reais, o Parlamento alega que até o momento não foi pago nem R$1. Mas, gente, a declaração ocorreu após a divulgação aí, após divulgar os valores conforme consta no portal Transparência do governo Mauro Mendes, onde alega já ter pago em 2025 R$504.250.000 em emendas impositivas, as chamadas emendas individuais. Bom, eu não vou seguir aqui não, só que se fosse uma diferença assim de pouca coisa, né, mas não pagou nada. Quer dizer, essas emendas aí são importantes para os parlamentares, não que eu faça juízo de valor que são boas e são ruins, mas o deputado, o parlamentar, conta com isso, né? E se não está tendo, aí vai causar descontentamento, inclusive na própria base. Antes que você comente, dou uma informação aqui, nós vamos entrevistar essa semana 2 deputados estaduais. Amanhã o Diego Guimarães e na quarta-feira o doutor João. Vamos perguntar para eles também sobre essa coisa de emenda, por favor. Paulo e amigo telespectador, veja, o parlamentar, que é o mais interessado na questão das emendas, e o interesse é óbvio, né? Porque são exatamente as emendas que permitem a esses parlamentares estar atendendo às reivindicações das chamadas, entre aspas, base eleitoral. E de todos os municípios. Os deputados hoje, ao contrário de décadas atrás, eles atendem a todos os municípios. Porque se um parlamentar ficar apenas numa determinada região, eles podem perder votos. Então o que ele faz? Ele simplesmente estende os seus braços ou procura estender os seus braços para outras regiões do Estado. E eles estão corretos, amigos. E as emendas parlamentares, e no caso aqui as emendas de bancada ou de liderança, servem exatamente para isso. Nós não podemos perder de vista, nós estamos no mês de setembro, portanto, no finalzinho, ou quase no finalzinho do ano, que é véspera de um ano político eleitoral.
véspera do ano de 2026, que tem eleição. E todos os parlamentares estaduais, todos eles, sem nenhuma exceção, pelo menos até agora, serão candidatos em 2026. E as emendas servem exatamente para isso, amigos. Cai como uma luva em cada um dos candidatos. Daí a importância disso e da cobrança, e uma cobrança muito forte disso. Não é a primeira vez que o conjunto de deputados estaduais cobram do governo a respeito das emendas parlamentares. Daqui a pouco eles vão bater na porta do secretário da Casa Civil. Já deve ter feito isso faz horas. Eu quero ver quando vier um projeto daqueles espinhosos, sabe? Lá para o plenário. Aí sim, aí que eu quero ver. Sou contra a chantagem, sou contra todo e qualquer tipo de chantagem. Só que o jogo político diz outra coisa. É isso. E o faz-me rir. Como é que tá? E aí eu não estou falando de dinheiro para o bolso do deputado, não. Eu tenho minhas reservas com relação a esse negócio de emenda. Eu acho que quem está no poder é o maior benefício. Tende a ficar eternamente no poder, porque ele recebe emenda, ele vai nutrindo aí sua base, vai, enfim. Mas o fato é que isso acontece. E muito. Com todo mundo, com todo o parlamento, não é? Acontece. Ó, vem aqui, espera aí, vamos conversar aí. E se não é o caso do Mauro Mendes, graças a Deus, para ele e para nós também, não tem corrupção, não tem nada, nenhum escândalo de corrupção. Porque se fosse isso aí, qualquer coisa que viesse, está lá a Assembleia para abrir uma CPI ou coisa do tipo, né? Para fazer a jogada. Porque isso acontece em todo lugar. Mas não tem, parece que está tudo tranquilo por lá. Mas na hora que vier algo importante ou mais espinhoso lá do Executivo, aí segura a coisa pode complicar, né? Mas o governador, desde o primeiro ano do primeiro mandato, ele sempre garantiu a imensa maioria como a ala governista. Nós não temos dúvida nenhuma. Hoje, por exemplo, fala-se muito que o governo tem 19, 20 parlamentares na base governista. E tem mesmo. E tem mesmo. Eu acho que até um pouco mais. Acho que tem 22 hoje. Tem 22. Você tem aí, basicamente, os dois deputados do PT e agora a deputada Janaína, que podem estar ali como oposição. Mas os demais não são efetivamente oposições, amigos. Na verdade, os outros constituem a chamada base governista. Pode e não pode, né? Porque a Janaína, mesmo tendo pretensões para o ano que vem, ela tem a sua base para dar sustentação, para dar resposta à sua base, né? Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Então, duvido que Janaína vá, né, peitar assim, uma situação extrema de votar contra, e assim, uma situação que comumente ela votaria a favor. Os outros dois, eu tenho certeza que não, os dois do PT, eu tenho certeza que não votaria com o governo, mas jamais, né? Ou eu devo mudar, eu ter essa certeza minha. Eu tenho, até hoje, pelo que eu já vi aí, já vi o Barranco votar com o governo, mas muito raramente, não é? O Lúdio, não lembro, mas parece que já teve uma situação que ele votou com o governo, mas muito raramente. Agora, tem o fator do ano que vem, ano eleição. Ano eleição está todo mundo querendo dar resposta ao povo, porque qualquer deslize que houver aí no parlamento dá problema, né? Dá, meu amigo Paulo e amigo telespectador, veja, os 24 deputados estaduais são, em tese, 24 candidatos à reeleição. Eu ainda não vi, nem ouvi nos bastidores, que alguém deles virá para deputado federal. Não há essa possibilidade. Pode mudar, claro, no mês de março é aí, a chamada janela partidária. Só a Janaína ao Senado, né? É só a Janaína ao Senado. Mas os 23 deputados estaduais vão para a reeleição. É isso, são os bastidores do poder, assim que acontece nessa proporção aqui no estado de Mato Grosso, né? A coisa é meio blanda, tem lugar que é mais explícito aí, que é faca no pescoço, no sentido figurado, viu gente? Faca no pescoço mesmo, assim, opa,
dinheiro na mão, aí não vou completar aqui a frase não. Dona Beck, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. Amanhã, como eu já disse aqui, teremos aqui o deputado estadual Diego Guimarães, com quem a gente vai conversar, inclusive, sobre emendas parlamentares, a performance parlamentar dele em si e outras questões mais ligadas ao parlamento estadual. Depois de amanhã, doutor João vai falar conosco, deputado também, médico, vamos conversar muito sobre saúde. E na quinta-feira tem a Mileide, que eu vou pegar o nome dela, que eu não consegui achar ainda, que é psicóloga, vem falar do Setembro Amarelo. A opinião fica por aqui, se encontra amanhã. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.